2022, qual que é o seu panorama? O meu panorama é que, como diz a Tati Bernardi no Calcinha Larga, que uma estrela suba nesse... Eu não acredito em messias nenhum, tá, gente? Pelo amor de Deus, de verdade, eu não acredito em nenhum salvador da pátria. Eu acredito num grande esforço coletivo de que todos nós entendamos que política faz parte da nossa vida. A gente tem falado sobre política cada vez mais e que a gente entenda e cobre das pessoas que a gente elege, que nos representem lá, ações práticas, tá? Eu espero muito, assim, o meu final feliz, eu tenho uma fanfic em que o Lula ganha a eleição de 2022, o Bolsonaro é preso e a Laura, filha mais nova, que já foi chamada de... como é que é? Escorregadela? Não, uma fraquejada. Ela vira feminista, sapatão e casa com a Laura, filha da Manuela Dávila, e juntas elas derrubam o patriarcado. Essa é a minha fanfic, tá, gente? Isso não é baseado em fatos reais, mas eu gostaria que isso acontecesse. A minha fanfic que pode se tornar verdade mais representatividade, não só na cadeira principal lá, mas em todos os outros cargos, porque quem nos governa desde que o mundo é mundo, é um monte de velho branco, né? Tu vai olhar lá nas fotos de quem tá lá, só os velho branco. Tira esse povo de lá. Esse povo já contribuiu. Esse povo daqui a pouco vai estar, né, onde cada um quiser ir, ou merecer. Porque eu acho que boa parte deles vão merecer lugares bem abaixo do que o nível que a gente está. Representatividade racial, representatividade de gênero, mulher em cargo público pensa de uma outra forma, isso é estatístico. Lugares que têm representatividade maior de mulheres em cargos públicos geram transformações inacreditáveis para a sociedade em vários âmbitos, que não falam só sobre a creche, sobre a licença. Porque, assim, quando tu cuida de uma mãe, tu cuida da sociedade, tu cuida da primeira infância de uma criança que vai ser um cidadão que vai ser a pessoa funcional dali 20 anos. Então, é fundamental que tenha que olhar para isso, sabe? Então, o que eu vejo, assim, que tem que ser a pauta emergencial, assim, para estancar essa sangria mesmo, como diriam lá os outros. Questão ambiental, assim, ter uma pessoa que olhe de verdade e que promova algum tipo de ação eficaz mesmo, e não essa palhaçada, para redução de emissão de gás carbono e né, combate à queimada, às queimas. Bom, gente, olha o que a gente está vendo no nosso país. Sabe? Aí tu olha para tua filha, tu pensa, como é que eu vou explicar isso? Cara, eu decidi ter filho ainda nesse contexto de mundo. Fiquei me perguntando 5 anos antes de engravidar, será que eu quero botar um filho nesse mundo? Vou botar um filho nesse mundo porque esse filho vai ter uma consciência de classe, de raça, de gênero, e ele vai falar com os amiguinhos dele, vai ser um homem branco, não sei se cis, mas privilegiado, que alguma coisa vai fazer para mudar, nem que seja na micro-revolução que ele fizer dentro ali do rolezinho dele, sabe? Uhum. A gente tem que fazer, às vezes, o que o braço alcança. E a maioria de nós, às vezes, o braço só alcança na urna. Então, a gente vai ter que mudar o resultado das últimas eleições, porque eu acredito que não tá bom para ninguém. Ó, fica aqui minha campanha pro Lula. Eu discordo, mas ok, respeito a sua posição. Tu vai votar no Bolsonaro? Eu não voto em nenhum dos dois. Mas tu sabe que tu votando em nenhum dos dois, talvez... Foi o que eu falei na última eleição, até morrer ninguém me ouviu. Então eu quero que você exploda. Como é que é? Nas últimas eleições, eu falei demais isso. Eu brigo por isso há muitos anos, mais de uma década. Então, assim, eu vi acontecer. Eu vi o Bolsonaro acontecer. Uhum. E eu briguei muito por isso. Antes que chegássemos ao segundo turno que tivemos. Entende? Então, eu briguei demais por isso, eu alertei demais, eu expliquei demais e eu tenho dezenas de publicações no meu Facebook mostrando o caminho. Falando assim, isso aqui. Mas o que era o caminho? Desculpa, é que eu não te acompanhava. Não, óbvio. Mas assim, o caminho todo que foi construído, ou, na minha opinião,
destruído no Brasil para que o Bolsonaro fosse uma opção para milhares de pessoas, esse caminho, ele não seria uma opção se nós não estivéssemos na realidade em que estávamos. Não, concordo contigo. Então, é por isso que quando você diz assim, nós temos que mudar o resultado da última, eu disse, das últimas. Das últimas. Porque o problema para mim não foi a última eleição. O que eu digo é, só tivemos a possibilidade Bolsonaro, porque grande parte... E aí eu digo, não foi só o extremo que elegeu o Bolsonaro, não foram os bolsonaristas que elegeram o Bolsonaro. Foi aquele meio puto da cara, extremamente decepcionado, com bilhões desviados numa corrupção instaurada, que não aguentavam mais. Então, assim, na minha concepção, e eu respeito a sua opinião, mas na minha concepção, eu não vejo todo mundo que apertou o 17 como o mesmo culpado da situação. Porque eu entendo que muita gente estava com o saco na lua, não aguentando mais e falando, do mesmo jeito que eu abomino o fascismo, eu abomino o comunismo. Eu não quero nenhuma das duas coisas. Mas tu acha que a gente estava próximos do comunismo no Brasil? A gente estava totalmente aparelhado. Tanto é que demoramos muito tempo para qualquer ação contra um político nesse país. A gente não consegue, olha o STF. A gente não consegue agir politicamente para julgar um político hoje. A gente tem uma ideia de que o julgamento pelo STF ele é para acelerar, mas sabemos que, de fato, não é o que acontece. O que acontece ali é que favores daqui, favores dali, você me protege, eu te protejo, ninguém se pune e a gente continua muito que bem. Então, a gente acaba tendo o meu malvado favorito. É o que acontece hoje no Brasil. Então, na minha opinião, eu não voto em nenhum dos dois. A tua fanfic, pra mim, é um pesadelo. A tua vontade que o Lula ganhe, pra mim, é um pesadelo. E que Mas não é que se se não for resolve... ele, vai ser o Bolsonaro. Então, pra mim, não tem que ser nenhum dos dois. A minha briga é essa. A grande questão é, nós estamos brigando hoje pra ver pra onde o centro vai. Porque é o centro que vai eleger um ou outro. A gente tem Lula doente, a gente tem Bolso doente. Mas quem que tu vê nesse meio que tem a possibilidade de vencer o Bolsonaro? Eu não sei, eu não sou da política. Não, mas tu acompanha as pesquisas. Sim, mas a minha briga é muito lá de trás. É por isso que eu tô te falando. Eu vi esse panorama nascer. Eu vi o Lula plantar o nós contra eles lá em 2014, 2013. Eu vi essa briga começando. E eu falava, gente, não vamos por aí. Não vamos por aí, porque depois que a pessoa tá puta, não adianta você servir bolo na calçada não, bebê. Não vai adiantar, porque a pessoa já tá puta. Tá, mas depois da pessoa ter passado por uma pandemia e ter perdido parentes, sabendo que mas quanto foi tempo? por corrupção e todas as outras coisas horrorosas que aconteceram, tu acha que... Assim, tu tem essas duas opções no segundo turno. Não voto em nenhuma das duas. E nem no Bolsonaro. Não, porque a corrupção do Lula matou gente nos últimos 16 anos. Mas a gente tá falando de agora. Tudo bem, mas ele não virou um bonzinho porque o outro é um cretino. Os dois são cretinos. Eu não quero voltar com o meu marido que me espancava porque o de hoje tá pensando em me matar. Eu quero nenhum dos dois. Tu acha que é equiparável? Eu acho que é equiparável. O que o Bolsonaro fez. Não, a questão é, a maldade, pra mim, é equiparável. Não tem pecadinho e pecadão. Eu não quero um maldoso, qualquer que seja ele. Pra mim, os dois são lobos. Um deles em pele de cordeiro. Tá, tu sabe que o Lula foi absolvido, né? Então, mas o fato de... Não, ele não foi absolvido. Voltou a zero. Ele não foi absolvido. O julgamento dele não foi absolvido. Voltou a zero. Ele zerou o julgamento. Tá, sim, mas ele virou Então a tua fala é, ele foi absolvido. Ele não foi. Isso a gente não pode plantar essa fanfic, tá não bom, é. Beleza. Não é verdade isso. Ele não foi absolvido. Foi zerado o julgamento por aquilo que eu estou falando. Todos os entrelaçamentos da nossa política que hoje não permite que um político seja julgado com o mínimo de isonomia. A gente não tem isso hoje. A gente não tem um julgamento absolutamente livre. Por quê? Porque eu tenho um rabo preso aqui, o outro tem um rabo preso aqui, você faz isso, eu faço aquilo, eu protejo teu filho, você protege o meu cargo, e assim a gente leva a vida. Então, pra mim, os dois estão no mesmo saquinho. Eu, Cris, não quero nenhum dos dois, não voto em nenhum dos dois, e pra mim, é uma briga que eu venho tendo há muitos anos. Eu lutei muito, eu prejudiquei trabalho, eu prejudiquei tudo que você pode imaginar. Eu imagino. Eu perdi trabalho por dizer para as pessoas, olha o que está acontecendo. E eu ouvi de muita gente assim, mas eu não ligo pra política. Eu falo, meu amor, mas o preço do arroz é política. Sim. O preço do combustível é política. Sim. Não adianta você, mas eu não ligo. Não tem que não ligar. Não é não ligar. A grande questão é,
Durante muito tempo eu me meti nisso. Durante muito tempo eu tentei. Eu vi isso nascer. Eu vi Bolsonaro ser piada na Luciana Gimenez. Eu falava, gente... Mas olha só, gente... Cris, não foi só tu, tá? Que viu isso tudo acontecer. Mas eu acho que boa parte das pessoas que compartilham contigo desse sentimento, dessa revolta que é genuína, e por isso que eu comecei a minha fala falando que eu não acredito em nenhum Messias, porque eu não votei no Lula em nenhuma eleição no primeiro turno, porque, para mim, a pauta ambiental teria que ser prioridade. Se tu for perguntar para mim quem eu gostaria que fosse eleito hoje no Brasil, eu votaria na Marina. Eu votaria na Marina, E por mas que eu sei ela que não pode estar lá? é porque eu sei que a Marina, assim, eu trabalho com a realidade.